O NET Educação está de volta e nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio 2 convidados. Um deles é o professor Alexandre Tadeu Dias, que é doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. E vamos conversar também com a Mariana Tavares, que ela é mestranda na Universidade Estadual de Campinas, na área de Educação, Conflitos Interpessoais e Desenvolvimento Moral e Humano. Mariana, obrigada pela presença, seja bem-vinda. E olha, eles dois estão aqui para falar de um assunto que certamente as crianças detestam, viu? Que é o castigo como forma de punição, como forma de educação. E nós fomos às telas dos cinemas para buscar algumas inspirações. Olha só. O uso da violência como forma de educação sempre foi retratado nas telas do cinema. 1, 2. As cenas do atual Uma Professora Sem Classe e de clássicos como Sociedade dos Poetas Mortos e Matilda talvez causem estranheza nos dias de hoje, mas é bem verdade. Castigo, antigamente, era método de disciplina. Mas, afinal, o castigo pode ou não pode ser aplicado? Aqui no Brasil, é lei desde junho de 2014. Crianças devem ser educadas sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel e degradante como forma de correção, disciplina e educação. Assim, cenas como estas só vão ser permitidas mesmo na ficção. Tá, então nós acompanhamos algumas cenas que retratam um pouquinho de algumas épocas da sociedade que muitas vezes aceitava, escolas que institucionalizaram até o castigo como forma de punição, o castigo físico, né? Mas é possível dizer uma época em que começou a ser aceito ou incentivado? Quando você começa a ter educação junto com a religião, com a religiosidade, como uma forma de aprendizado, você acreditava que você precisava sofrer para aprender, tá? Então, no Brasil, quando os jesuítas chegam, eles trazem esse método, o método da palmatória, principalmente, do bolo, que se chamava, né? Dava um bolo na mão, para ensinar, para catequizar o indígena. Mas não dá muito certo, tá? Não funciona muito aqui no Brasil. O indígena não aceitava muito essa punição, porque o indígena não tratava a criança dele dessa forma. A partir do século XVIII, com Rousseau, isso começa a ser questionado na Europa, né, que seria uma forma que não daria certo. Não deveria se castigar, muito pelo contrário, você deveria ir junto com a criança, com o aluno, com o adolescente, fazendo uma construção do conhecimento, e não através da transmissão. Tá? Então, o Rousseau começa a defender isso. Isso é uma modernidade na época, é uma discussão de 250 anos atrás, né, onde você não deveria punir a criança. E a gente agora que está discutindo isso, transformando em lei. Né? Quando o Marquês de Pombal, ele pega e ele expulsa os jesuítas de Portugal e também do Brasil e adota para o Estado a responsabilidade de ensinar, de educar. Mas junto com isso, começa a ser a educação uma questão estratégica do Estado. E nas primeiras ordenações do Marquês de Pombal, você tem a punição sendo prevista em lei. Tá? No Brasil, quando Dom Pedro II lança os primeiros regimentos, 1850, 1855, você tem no mobiliário escolar, de cada casa da escola, obrigatoriamente você tem que ter uma palmatória e tem que ter um armarinho chamado casa de suar. Então, para quem faltava, ele ficava preso nesse armarinho um tempinho lá. Ficava lá uns minutos, uma hora, para ele transpirar bastante para aprender a lição. Olha, existiam inclusive métodos, então, vai para casa de suar, tem a palmatória. É um armáriozinho. Muitas vezes eles usavam como armário mesmo, como despensa, para colocar livro, para colocar essas coisas. Mas era para deixar o aluno lá. E o dia da punição era o sábado, né? Então, o sábado era o dia da punição. Então, de segunda a sexta ele teria aula, no sábado ele faria tarefa ou seria punido, né? Para aprender as coisas. Mas não são só castigos físicos. Você tinha o castigo físico, apanhar, degradação, você ser humilhado, você ser expulso da escola, expulso da sala, ou fazer um monte de trabalho repetitivo. Na teoria construtivista piagetiana, Piaget já falava sobre essa forma de sanção, né? Que é uma sanção expiatória. E o próprio nome já explica. Né? Você precisa expiar, você precisa sofrer
para aprender aquela situação. Então, hoje, esse tipo de sanção ainda é muito utilizado. Talvez não de uma forma tão cruel. Acho que eu posso usar essa talvez palavra. não tão clara também, né? Mas hoje as crianças ainda continuam tendo cópias na escola como forma de sanção. Então, se você não se comportou na educação física, você vai para a sala, os alunos não se comportaram, vão todos para a sala e ficam copiando a mesma coisa. Nós ainda vemos muitas escolas que utilizam só de suspensões e advertências, mas que não levam a essa tomada de consciência. Então, assim, a gente ainda tem essa forma de sanção. Ela funciona? Se eu disser para você que não funciona, é mentira. Ela funciona por uma educação do agora. Mas nós precisamos pensar em que pessoas nós queremos formar. A longo prazo, quais são as consequências dessas sanções? Que pessoas nós estamos formando? Porque a partir do momento que eu sou sancionado, então, eu retiro algo que a criança não gosta, eu tiro ela da aula de educação física, eu faço cópias, eu bato. Tem que ficar de pé, fica de pé no canto. Fica de pé no canto, coisas. vai para o cantinho do pensamento, ali, para as entendeu? crianças da educação infantil. Então, a partir do momento que você utiliza dessas sanções, em que momento essa criança, esse adolescente, teve a oportunidade de pensar naquilo que ele fez? De encontrar, então, de discutir outras formas diferentes de resolver aquela situação, de se colocar no lugar do outro. Então, você não permite isso. Você simplesmente paga por aquilo que você fez e, a partir do momento que você pagou, você se sente livre para fazer de novo. O que está em jogo são duas concepções de educação, né? Uma concepção da transmissão do conhecimento, baseada simplesmente na autoridade ou no autoritarismo, e a outra que é na construção do conhecimento, onde você baseia na troca, na rede, nas interações, né? Qual que é melhor, qual que é pior? Isso é difícil de falar. Então, porque provavelmente nós fomos criados e aprendemos nessa concepção tradicional. E tem muita gente que até hoje defende e fala e justifica esse tipo de intervenção por meio da palmada, do castigo, falando, eu me tornei um ser humano excepcional, não faço nada errado, porque eu tive essa linha dura. E a partir de que momento esse tipo de castigo, a punição física passou a ser deixada de lado, passou a ser encarada com ressalvas? No Brasil, com esse manifesto da Escola Nova, os pioneiros da Escola Nova, Anísio Teixeira, Cecília Meirelles, que pouca gente sabe que ela tem um grande trabalho como educadora, né? E a partir desse manifesto, em 1932, os castigos na escola pública já começam a decair. Na escola particular, ele ainda era utilizado, porque a escola particular, no começo do século XX, ela era para quem era pobre, para quem era abandonado, né? Não era para a elite. Agora, Mariana, você também tem uma pesquisa, um trabalho que você está desenvolvendo aí no teu mestrado, que aborda justamente esse tema, né? E a respeito da posição dos pais. A impressão que fica é que muitas vezes um pai que aplica um castigo físico em uma criança, num momento de ira, num momento de descontrole emocional, está de alguma forma querendo ensinar ou está querendo transferir aquela raiva momentânea que incontrolável, muitas vezes da falta de preparo? Como é que é? É possível uma criança crescer de forma saudável vendo isso em casa? Eu acredito que tem os dois pontos. Tem um pouco da minha raiva, porque os pais também sentem, né? O fato de eu amar o meu filho não significa que eu não possa sentir raiva. A questão, e é uma coisa que a gente trabalha sempre muito com pais e com professores, é que todos os nossos sentimentos, eles são permitidos. Mas as nossas ações é que são limitadas. O que eu faço com essa raiva que precisa ser trabalhado? Então veja como isso é ambíguo, como ele estava falando, eu acho isso muito interessante. Você diz, eu bato para que ele aprenda. Mas se uma criança na escola bate, você sanciona, porque você sabe que bater não é a melhor forma. Que você precisa encontrar outras formas de resolver aquela situação. E também porque não é aceito que você, como pai, fale, eu bati porque eu estava com tanta raiva que sem querer eu extravasei dessa forma. Então, como é que essas crianças vão aprender a controlar a sua raiva se elas também não encontram nas interações que elas estabelecem pessoas que trabalhem dessa forma? Então, muitas vezes é importante que o pai, que o professor diga, agora não. Fulano, agora eu não vou conversar com você, eu estou muito irritado. Daqui a pouco eu te chamo e a gente volta a conversar sobre essa situação. Daqui a pouco a gente volta a pensar. Então, eu acredito que tem esse ponto, sim, do próprio sentimento. E qual é o grande problema quando isso envolve esses sentimentos? A culpa que vem na sequência. Então, o pai acaba mimando, o pai diz, eu não falo diretamente, mas eu abraço, eu vou lá e pergunto, você quer comer tal coisa, filho? Você quer... Então, de alguma forma, esse pai acaba dando um retorno pela culpa, para amenizar a culpa que ele sente. E, por outro lado, tem pais que realmente acreditam
né, que é o que a gente chama de uma família mais autoritária, né, que são pais que utilizam, né, que impõem regras, que acreditam, a gente não precisa discutir, sabe, eu sou sua mãe, então faz os filhos obedecerem. O próprio professor, quem manda aqui na sala sou eu, então você obedece, sem uma conversa, sem discussão, sem nenhuma conversa. A longo prazo, o que a gente percebe? São pessoas mais submissas, porque elas não aprendem, elas não sabem resolver outras situações, elas não sabem argumentar, contra-argumentar. Então, a longo prazo, isso traz alguns problemas. A gente acha que sempre existiu a família mononuclear, né? E também isso não tem um registro histórico de que isso está durando no tempo, né? Uma longa duração. As famílias, elas são, várias vezes elas mudam também, né? E também, se a gente puxar pela memória, não era todo mundo que tinha esse mesmo padrão familiar, tá? Então, por exemplo, se uma criança estão todas brincando lá na escola, no parque, e ela bate, eu preciso retirá-la daquele ambiente e dizer, fulana, você não pode, vamos conversar sobre aquilo que aconteceu, de que outra forma você poderia ter resolvido. Então você faz toda uma resolução do conflito e você diz para ela, a hora que você se acalmar e achar que você pode voltar a brincar, sem bater nos seus amigos, você volta. Veja, eu exijo que essa criança se autorregule. Queria agradecer a presença de todos. Mariana Tavares, muito obrigada. Tuas considerações finais sobre esse tema. Eu que agradeço. Que bom que a gente tem esse espaço para discutir e justamente e principalmente para pensar nos conflitos como oportunidade, né? Isso que eu gostaria de deixar tanto para pais como para professores. Esse olhar do conflito. Nós precisamos olhar para o conflito como uma oportunidade de aprendizagem. Aquele conflito me mostra aquilo que aquela criança precisa aprender. E é a partir disso que eu vou fazer, então, a minha mediação, a minha interação com aquela criança. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Professor Alexandre Tadeu Dias, suas considerações sobre esse assunto. É um tema muito atual, né? É um tema que, apesar de estar sendo discutido já há muito tempo, há mais de 200 anos, ele continua sendo atual. É um tema polêmico, que tem sempre a gente tem a certeza de que está certo, né? Eu sei que é uma expressão esquisita, mas principalmente para pai, a gente está sempre achando que está errando. Então é muito complicado isso, você sempre quer fazer o melhor, né? Então, mais uma vez, muito obrigada e obrigada também a você que nos acompanhou. Para dúvidas, críticas e sugestões, é só entrar no portal neteducação.com.br. Tchau, até o próximo programa.